Então, vamos lá. Compartilhar aqui. O último que nós falamos foi sobre a armadura. O mesmo vai acontecer com as menores. Tá? As menores em sustenido. Quem que é a escala modelo aqui agora? Agora vai ser Lá menor. Então, eu vou partir no ciclo das quintas por Lá menor. Também por tetracordes, observando que mudou a sequência aqui, né, dos tetracordes. Antes era tom, tom, semitom. Agora é tom, semitom, tom. E o primeiro tetracorde não é igual ao segundo tetracorde. Para achar o nome da escala, é o mesmo processo. Observa o último sustenido. A nota anterior ao último sustenido dará nome à escala. O último sustenido é o Sol. A nota anterior ao Sol é o Fá. Então, o nome dessa escala é Fá menor. A relativa é de Lá maior. E para encontrarmos a armadura, eu tenho o nome da escala, Sol sustenido. A nota posterior ao Sol será o último sustenido. Então, aqui, ó. Tá? O Lá é o nosso último sustenido. E o mesmo processo a gente vai fazer para as bemóis, tá? Isso aqui eu não vou fazer aqui, porque é aquilo que a gente já viu, e tá lá no grupo como em PDF para vocês. Então, é enarmonia, que a gente já vem falando há alguns dias, alguma coisa sobre enarmonia. O que é enarmonia? É a substituição de uma ou mais notas por outras de mesmo som, porém com nomes diferentes. Então, ela vai ter a mesma altura, porém o nome vai ser diferente. Dó sustenido, Ré bemol, mas vai ser a mesma altura. Tá ligado? Por exemplo, eu falei Dó sustenido e Ré bemol, né? Dó sustenido, Ré bemol, Si bemol, Lá sustenido. Então, os nomes das escalas são diferentes, porém, a altura, o som é o mesmo. Então, isso é enarmonia. A enarmonia é muito importante para nós quando estivermos trabalhando já com os intervalos, já com os acordes, porque algumas escalas a gente não vai trabalhar, por ser escalas que têm a mesma altura, o mesmo som. Por exemplo, é muito mais fácil eu trabalhar com a escala de Sol bemol maior do que com a escala de Fá sustenido. Ah, mas eu quero trabalhar com a de Fá sustenido? Pode trabalhar. Mas eu te aconselho a trabalhar com a escala de Sol bemol maior. Ah, mas Si maior e Dó bemol. Eu vou optar por Si maior. Vou trabalhar com 5 sustenido e não com 7 bemóis. Então, essas escalas, vocês vão ver que a gente não vai, a gente tem que saber, a gente vai trabalhar alguma coisa, mas a gente não vai aprofundar, a gente vai usar outros recursos para que não seja necessário usar essas escalas. Então, por isso é muito bom a gente saber o que é enarmonia. São notas de nomes e grafias diferentes com o mesmo resultado auditivo, então. Mi bemol e Ré sustenido. Então, no teclado ali, o que está em vermelho, é o Mi bemol ou o Ré sustenido. Fá e Mi sustenido. É a mesma tecla, né? Teclinha branca aqui, pode ser Fá ou Mi sustenido. Vai depender do contexto que eu estiver usando. Si e Dó bemol. Tá? Então, isso é enarmonia. Mesmo som, porém as notas com nomes diferentes. Certo? Vamos para frente. Dúvidas? Tranquilo? E agora nós vamos começar os intervalos para aplicarmos as escalas nos intervalos. O que a gente vai falar de intervalos aqui, eu já vou deixar bem claro, a gente não vai entrar em intervalos, alguns intervalos aumentados, nem alguns intervalos diminutos. Nós só vamos falar dos intervalos que são mais usados na harmonia funcional, tá? Já em função daquilo que eu te falei ali da enarmonia. Então, não tem necessidade de alguns intervalos, a gente não vai ficar batendo em cima dele. Tá? Depois, lá, inclusive no MTS, tem até um quadro, uma tabelinha, eu posso postar de novo uma tabelinha com todos os intervalos. Mas aqui a gente vai trabalhar somente os intervalos
que a gente vai usar mesmo, tá? O que é intervalo? É a distância entre dois sons. É a diferença de altura entre duas notas. Ou seja, a distância que separa uma nota da outra. Eles podem ser classificados e qualificados. Por exemplo, esse é o intervalo de terça. Por que é o intervalo de terça? Porque entre o Ré e o Fá, nós temos 3 notas. A primeira nota é o Ré, a segunda nota é o Mi e a terceira é o Fá. Então, entre o Ré e o Fá, nós temos um intervalo de terça. Outro exemplo, intervalo de sexta. Porque entre o Dó e o Lá, nós temos 6 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a gente tem que saber, quando eu for classificar ou qualificar um intervalo, a primeira nota tem que contar. Então, se eu quiser saber o intervalo de sexta e falar Sol, não. Eu estou falando do intervalo de quinta. Porque eu tenho que contar a primeira notinha. O intervalo pode ser simples, quando as notas se encontram dentro do limite de 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Tá? E isso é intervalo simples, ele está dentro de um limite de oitava. E o composto, quando ele vai ultrapassar esse limite, por exemplo, se eu tiver Fá e Sol, ultrapassou, porque a oitava é Fá e Fá. Então, nós chamamos de intervalos compostos. Por exemplo, Fá e Fá é 8 notas. Fá e Si são 12 notas. E assim sucessivamente. Intervalo melódico. Lá de melodia, né? Lá, quem é lá do antigo Bona, lembra lá, quem decorou ABC, né? O que é melodia? É um conjunto de notas sucessivas. Então, o intervalo melódico é formado por notas sucessivas, uma notinha após a outra. E o intervalo harmônico são notas simultâneas, né? E que é nota simultânea? A gente diz notas em blocos, uma notinha em cima da outra, sempre na leitura vertical. E lembrando que o intervalo é 2 notas. Se eu tiver mais uma notinha aqui no meio, já não é intervalo. Já vai ser um outro assunto, que a gente já vai começar a falar dele também, tá? Que daí serão os acordes. Então, intervalo é 2 notas. E em acorde, o mínimo é 3 notas. O intervalo ascendente, quando a primeira nota é mais grave que a segunda. E o intervalo descendente, quando a primeira é mais aguda que a segunda. Então, aqui, se eu tenho Mi, Dó, essa nota é mais grave do que essa. E essa nota aqui é mais aguda do que essa. Então, ascendente, a primeira é grave. Descendente, a primeira é aguda. Os intervalos são classificados de 2 maneiras. Quantitativamente, ou seja, numericamente, como segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nona, 11ª, 24ª. Tá? Por exemplo, o intervalo de Mi a Si. Tá? Então, eu tenho 5 notinhas, porque o intervalo começou na notinha Mi e terminou na notinha Si. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse é o intervalo de quinta. Porque entre as notas Mi e Si, ou seja, entre elas nós temos 5 notas. Um outro exemplo. O intervalo de Mi a Si bemol, ou Si bemol que está mais, tá? Continuou sendo o intervalo de quinta. Por quê? Porque eu comecei no Mi, terminei no Si. Então, o que nós observamos com isso daqui? Que não importa... Ai, parou de compartilhar sozinho. Uhum. Ai, tá. Não importa se eu tenho alteração ou não. O que importa é a notinha que ele começou e a notinha que ele terminou. Comecei na notinha Mi, terminei na notinha Si. Porém, comecei na notinha Mi bemol e terminei na notinha Si. Então, observe que a classificação quantitativa não considera os acidentes. Eu poderia ter aqui Mi sustenido para Si sustenido.
Ia continuar sendo o intervalo de quinta. E qualitativamente, ou seja, que agora a gente vai dar, lá no numericamente, era o nome do intervalo. Nós temos o nome e sobrenome, né? Silvia Oliveira. Os intervalos também, eles têm quantitativamente, que é numericamente, e qualitativamente, que é o sobrenome. Então, ele tem nome e sobrenome. Por exemplo, intervalo de terça maior, intervalo de quarta justa. Ele está sendo classificado numericamente e qualitativamente. É feita essa classificação de acordo com a quantidade de tons e semitons. Bom, volto a pedir para vocês, se vocês não têm certeza o que é tom, o que é semitom, nos procurem para a gente tirar essa dúvida. Porque agora vai ser muito importante nós sabermos essa quantidade de tons e semitons para qualificarmos os intervalos. Essa qualificação vai dizer se ele é maior, representado pelo M maiúsculo, se ele é menor, pelo M minúsculo, justos pelo J, aumentados por A1 e diminutos pelo DIN. Tá? Por enquanto, isso daqui. Ah, eu posso pôr esse J minúsculo? Pode. Agora, se é maior, ele não pode ser o M minúsculo. E se ele é menor, ele não pode ser o M maiúsculo. Tá? Então, esses dois aqui eu não posso mudar. Então, os intervalos, de acordo com a classificação quantitativa, 2, segunda, terceira, e qualitativa, maior, menor, justo, eles podem ser. Nós temos esses grupos aqui, o grupo das maiores, o grupo das menores, justos, aumentados e diminutos. Tá? Nós temos esses 5 grupos aqui. Então, quem pertence ao grupo das maiores são as segundas, terças, sextas e sétimas, que também podem ser menores. Então, segunda, terça, sexta e sétima pode ser maior ou menor. Os justos são as quartas, quintas e oitavas. Só esses 3. São os considerados intervalos perfeitos, né? Esses intervalos justos aqui. Tanto é que o americano você não vai ver aparecer como justo, vai aparecer como perfeito, que é intervalo perfeito. E os aumentados, nós temos todos eles, né? A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, e os diminutos também. Porém, nesses aumentados aqui, nós não vamos usar todos, e nem nos diminutos. Tá? O próximo slide a gente vai começar a mostrar quem que a gente vai trabalhar, que são os intervalos maiores. Tá? Vamos para o primeiro intervalo maior, então, é o intervalo Dó-Ré. Se nós olharmos aqui no teclado, Dó, Ré. Aqui está o Dó, aqui está o Ré. É o intervalo de segunda, né? Porque não tem nenhuma notinha entre eles. Opa, então é o intervalo de segunda. Certo? Qual a quantidade de tons e semitons que ele tem? Ele tem um tom, né? Um semitom mais um semitom formou um tom. Então, esse intervalo de segunda maior. Todos os intervalos de segunda maior terão um tom. Eu não posso dizer que o intervalo de segunda maior tem um semitom. Não, ele não é maior. Tem uma outra classificação. Então, todos os intervalos de segunda maior têm um tom. O próximo exemplo é o intervalo formado pelas notas Dó e Mi, que nós temos 3 notinhas. Intervalo de terça, que vai ter, se até aqui nós tínhamos um tom, aqui a gente aumentou mais um tom, né? Então, o intervalo de terça maior vai ter 2 tons. Todos os intervalos de terças terão 2 tons. Se eu disser que o intervalo de terça tem 2 tons e meio, não é mais intervalo de terça maior. Vai ter uma outra classificação. O próximo exemplo é o intervalo de Dó até Lá, que nós temos 6 notinhas, né? Opa, faltam 6 ali. Que vai ter 4 tons e um semitom. E o último intervalo maior é o intervalo de sétima, né? Que vai ter 5 tons e um semitom. Tá? Silvia, a gente tem que saber isso daqui? Sim.
Por isso, a gente está trabalhando com o teclado para vocês ir visualizando e já memorizando. O que vai chegar mais para que a gente vai olhar assim, dó, fá. Dó, fá é o intervalo de quarta. Ré, dó é o intervalo de sétima. Vai ser automático. Mas a gente tem que memorizar quem são essas notinhas. Então, esses são os intervalos maiores. Agora, nós vamos para o segundo grupo, que são os grupos dos menores. Tá? Segunda, menor. Observe que no anterior a gente tinha dó e ré natural. Então, era dó e ré aqui. Agora, a gente colocou um bemol, a gente diminuiu a distância. A gente tinha essa distância aqui, e agora a gente tem essa distância aqui. Então, continuou sendo o intervalo de segunda, porque é dó e ré. Lembrando que a alteração não muda a classificação. Dó e ré. Bemol. Então, o ré bemol está aqui. É o intervalo de segunda, porém tem um semitom. Segunda menor. Se eu falar, esse intervalo aqui é de segunda maior. Não, o intervalo de segunda maior tem um tom. O que aconteceu? Eu peguei um intervalo maior e tirei um semitom. Eu deixei ele menor. O mesmo vai acontecer com o próximo intervalo. Continuou o intervalo de terça, porém a gente diminuiu um semitom. Passou para mi bemol. Então vai ser uma terça menor. O de sexta. Dó para lá bemol. Continuou tendo 6 notinhas, porém o intervalo passou para menor. 4 tons. Diminuiu aquele semitom que tinha mais. E o último vai ser o sétima menor, que nós vamos ter 5 tons. Então, a gente diminuiu, foi enxugando da maior um semitom. Desceu um semitom do grupo da maior e formou-se os intervalos menores. Certo? Grupo dos justos, o grupo dos perfeitos. Tá? Nós temos aqui o uníssono, né, que é dó e dó. Continuou, é um intervalo uníssono. Não tem tom, não tem semitom. Tá? Considerado por alguns como primeira justa. Então, tem um grupo de pensadores musicais que diz que é a primeira justa e tem um grupo que diz que é uníssono. Mesmo som, uníssono, né? Depois nós temos o grupo das quartas, que é de dó para fá, 4 notinhas. Que nós vamos ter 2 tons e um semitom. Passamos depois para a quinta, que é dó para sol, que vai ter 3 tons e um semitom. E oitava justa, que é de uma nota a ela mesma, 8 notas acima, oitava justa. Certo? Então, esses intervalos aqui a gente tem que saber. O mais fácil que eu já vou dizer para vocês é esse de oitava aqui, né? Que é ele repetido, ele 8 notas acima. Agora vamos mexer um pouquinho com esses intervalos. Das menores para as maiores, a gente mexeu com um semitom. E aqui também a gente vai mexer com alguns com isso. Só que nós só vamos mexer com 2 intervalos justos. Que é o de quarta justa, que vai passar a ser quarta aumentada. Tá? E passou a ter 3 tons, então. E o de quinta justa, que passou a ser a quinta aumentada, que vai ter 4 tons. Silvia, mas não tem de segunda aumentada? Tem de segunda aumentada, mas ele não vai fazer diferença nenhuma para mim agora. Então, eu não vou ficar perdendo tempo nele. Vou perder tempo naqueles que eu preciso resolver, aqueles que eu preciso saber, certo? Então, os aumentados serão esses aqui que nós vamos trabalhar. E os diminutos, eu vou acrescentar a sétima, tá? Então, quarta diminuta, tem 2 tons. Quintas justas, que tem, desculpa, quinta diminuta, que tem 3 tons. E sétima diminuta, que tem 4 tons no semitom. E essa quinta diminuta aí é o trítono. Exatamente. A quinta diminuta é o trítono. Lembra lá que o Mambanense falou, daquela, o intervalo do diabo, né? É. O intervalo do... E não faz parte da nossa música, né, gente? Assim, na nossa música usual, eu digo, é muito usado pelos roqueiros, né? Esse intervalo. Tudo bem até aqui?
Até porque os outros diminutos e Fala mais aumentados, até porque os outros intervalos diminutos e aumentados, tu pode transformar ele, por exemplo, numa menor correspondente, né? Um intervalo que seria uma segunda aumentada, fazer uma terça menor. Né? Então, para que tu vai complicar o negócio? Dá para simplificar. Não, e esse negócio, e a Igreja Católica bateu muito contra esse intervalo aí, né? Por isso, classificando como intervalo do diabo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Vocês querem que refaça alguma coisa? Posso seguir? Pergunta. Podemos seguir? Dúvidas? Então tá. Opa, apareceu. Tudo certo? Então vamos lá. Ronaldo levantou a mão. Fala, irmão Ronaldo, ativa o microfone. Silvia. Oi. Vou dar mais uma repassadinha ali nessa diminutas ali, que particularmente para mim não ficou muito claro, sabe? Eu não consegui distinguir uma da outra ali. Eu sei que tem ali uns tons, não consegui distinguir uma da outra, o que é diminuta para diferenciar uma da outra, sabe? Só dá uma diferenciar a diminuta da justa? Isso. Tá. Eu vou fazer uma anotação aqui, então, tá? Por exemplo, a quarta justa, tá? Ela vai ter essas mesmas notas. Dó, tá? Perdão, a Fá. Vai ter as mesmas notas. Tá. Em termos de distância, de Dó a Fá, se nós olharmos no tecladinho aqui, esquece esses números que estão aqui, tá? Tá. Nós temos, de Dó para Fá, nós temos Dó para Ré, um tom. Certo. Ré para Mi, 2 tons. E Mi para Fá, mais um semitom, né? Então, nós temos 2 tons e um semitom, certo? A diminuta, eu vou tirar esse semitom aqui, ó. Vou diminuir um semitom da justa. Tá, então tá. Perfeito. Para eu diminuir um semitom, eu vou ter que alterar essa notinha aqui, essa segunda nota aqui, com alteração descendente. Eu vou diminuir o intervalo. Então, essa alteração ascendente vai ser o Fá. Desculpa, vai ser o bemol na nota Fá. Vai memorizar ali o Fá para ficar junto. Isso, para ficar os 2 tons. Tá, não, perfeito. Agora entendi. O mesmo acontece com a quinta diminuta aqui, né? Eu tinha de Dó a Sol. Eu tenho que tirar o semitom que a gente tinha aqui. Tinha 3 tons e um semitom. Isso. Eu tenho que tirar esse semitom. Vou colocar o bemol no Sol. Só para passar para ele. O aumentado vai jogar com o livre. Isso, e o aumentado é o contrário, né? Vai aumentar um semitom. Tá, não, perfeito. Eu só não tinha, eu não tinha esse detalhinho ali da bemolizar a última nota que eu não tinha escutado, acho que eu não tinha percebido e ficou meio que confuso na minha mente. Mas agora tá perfeito. Ok, então, tá? Abençoe. Amém. Qual a dúvida, Silmar? Eu vi que você passou por alguns intervalos, não citaram todos. Eu não sei se é só porque você só queria mostrar alguns mesmo, ou se é porque é só esses que vão ser importantes. Isso, eu só mostrei os que serão importantes para o nosso estudo de harmonia. Tá? Por exemplo, assim, eu não passei segunda aumentada e segunda diminuta. Tá? O intervalo de segunda diminuta, por exemplo, Dó, Ré é um intervalo maior. Se eu diminuir um semitom, eu vou para Dó, Ré bemol. É uma segunda menor. Se eu diminuir mais um semitom, eu vou ter uma segunda diminuta. Uma segunda diminuta, eu vou ter um uníssono, né? Vai sendo Dó, Ré dobrado bemol, é o próprio Dó. Qual a importância que eu tenho desse intervalo? Nenhuma. E em harmonia, muito menos.
Então, por isso que eu falei, eu só vou passar o que a gente realmente vai trabalhar. Tá? Tá bem. Deus abençoe. Amém. Marcos? Volta na tela das justas, por favor. Intervalos justos. Das justas? Espera só um pouquinho que eu tenho que fechar essa daqui. Aí tinha que clicar na tela, né? Aqui. Aí, deixa eu só me achar para fazer a pergunta. Esquece isso que tá aqui embaixo, tá? Que eu não limpei a tela. Tá, um exemplo. Se fosse aquele segundo intervalo que é do alfá, que é uma quarta justa, 2 tons mais um semitom. Tá. Se fosse do ré ao sol, por exemplo, a minha pergunta é, os 2 tons têm que estar juntos ou pode ser um tom, um semitom, depois um tom? Posso... Ou eu estou atrapalhando, estou pensando longe? Não, eu acho que você está se confundindo. A tua pergunta é, eu vou diminuir, eu vou passar aqui, vou fazer... Deixa eu fechar aqui. Às vezes pode atrapalhar, pode deixar para depois. Não. A sua pergunta é aqui, né? Você perguntou aqui. Aí você queria fazer, se fosse ré para sol. Só olha o teclado, esqueça o que está aqui agora. Tá? Só olha o teclado aqui em quarta justa. A sua pergunta é de ré para sol. Isso? Marcos? Travou? Marcos? Acho que travou aqui, eu fiquei... Agora voltou. Tá. Perdoa. A tua pergunta era das notas ré até a nota sol. Isso aqui. Isso, o intervalo é de quarta, daí eu queria saber se ela entra nesse também. justa. É o intervalo de quarta. Vamos ver se ele vai ser justa? De mi para fá? Um tom. Opa! Mi para fá não tem a teclinha preta. Tá, eu tinha perguntado do ré, tá. Tá. Eu já tinha falado, tá. Desculpa, eu que enganei aqui. De ré para mi? Um tom. Um tom. De mi para fá? Um semitom. E de fá para sol? Um tom. 2 tons e um semitom. Tá. Eu só queria saber se eles precisavam estar juntos nessa ordem ou pode ser separado. Acho que daí, na realidade, tem outros que tem 4, 5 tons ali, nunca vai estar em sequência. Agora eu consegui me esclarecer sozinho. Certo? Não, tranquilo, ficou esclarecido. Deus te abençoe. Amém. Não, mas às vezes a tua dúvida é de alguém também que não tinha entendido. Por que a gente começa pela nota dó? Tá? Porque é o mais fácil, começar pela nota dó. Eu posso fazer tudo isso que a gente fez com a nota ré, com a nota mi, com a nota fá, com a nota sol. Posso começar em qualquer nota também e posso começar com essas notas alteradas, com sustenido com bemol. Tá? Não vai mudar nada. Não vai interferir eu classificar ou qualificar o intervalo. Tá? Então, voltando aqui para a apresentação, esse intervalo justo. Mais alguma pergunta que não respondi? Não, né? Tranquilo? Marcos, agora só Deus na causa, meu filho, só Deus na causa. Os aumentados e os diminutos, né? Aqui está diminuta e a sétima diminuta. Bom, agora a gente viu escalas, a gente hoje entrou nos intervalos, e agora nós vamos juntar esses 2 conteúdos amáveis que nós temos aqui, tá? Que são as escalas, então, por isso, vocês têm que saber montar, primeiro, as escalas maiores, tá? Que é o que nós vamos dar ênfase hoje. As escalas maiores. Então, eu tenho que saber, bom, eu quero a escala de Mi maior. Tá? A escala de Mi maior tem 4 sustenidos. Isso tem que ser assim. Mi maior, 4 sustenido.
Fá sustenido, 6 sustenido. Eu tenho que saber isso. Tá? Porque agora a gente vai trabalhar as escalas e os intervalos. Silvia, mas se eu for seguir o MTS fala intervalos primeiro, depois escala. Faça como você quiser. Quer seguir a ordem do MTS? Segue. Quer usar como a gente está fazendo aqui? Faz. Você é livre para fazer como. Eu estou fazendo de uma forma que eu acho mais fácil de compreensão. A compreensão fica um pouquinho melhor quando a gente trabalha assim, tá? Então, os intervalos encontrados nas escalas maiores. Então, essa aqui varia a nossa escala modelo, né? Nossa escala de Dó maior. Tá? E eu vou encontrar as distâncias formadas com as notinhas Dó. Tá? Todas as distâncias formadas dentro dessa oitava com a nota Dó. Então, apresento aqui todas elas. De Dó para Dó, de Dó para Ré, de Dó para Mi, Dó para Fá, Dó para Sol, Dó para Lá, Dó para Si e Dó para Dó. Agora nós vamos classificar. A gente vai dar o nome e o sobrenome para cada um desses intervalos que nós encontramos aqui. O primeiro é o uníssono, né? O segundo, a gente já viu lá atrás, a segunda maior. O terceiro, a terça maior. O quarto, uma quarta justa. O quinto, uma quinta justa. O sexto, uma sexta menor. O sétimo, uma sétima maior. E o oitavo, uma oitava justa. Se eu souber fazer as escalas, eu vou ter que encontrar todos esses intervalos. Lembrando que, em todas as escalas maiores, a gente vai ter essa formação aqui. Quando eu falo essa formação, mantendo os acidentes fixos, né? Como aqui a gente não tem acidente fixo, tá? Mas eu vou ter. Vamos ver o próximo exemplo? Mi maior. Eu já falei que Mi maior tem 4 sustenidos, né? Então, tá aqui a escala. Mi maior com os 4 sustenidos. Fá, Dó, Sol e Ré. Vamos ver agora os intervalos formados pela tônica? Mi, Mi, uníssono, Mi para Fá sustenido, Mi para Sol sustenido, Mi para Lá, Mi para Si, Mi para Dó sustenido, Mi para Ré sustenido e Mi para Mi. Uníssono. Segunda maior, porque de Mi para Fá natural é um semitom, para Fá sustenido mais um semitom. Então, nós temos um tom, uma segunda maior. De Mi para Sol sustenido, uma terça maior. Opa, veio alguém antes aqui. De Mi para Lá, uma quarta justa. De Mi para Si, uma quinta justa. De Mi para Dó sustenido, uma sexta maior. De Mi para Ré sustenido, uma sétima maior. E de Mi para Mi, uma oitava justa. Então, numa escala maior, eu vou encontrar esses intervalos. Se eu não mexer em nenhuma alteração dela, conservar os acidentes fixos que ela tem, eu vou encontrar todos esses intervalos. Alguém tem uma pergunta aí? Na de Dó? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, Márcio? Tem que ativar o microfone. Ativa o seu microfone, por favor. Lá embaixo, no canto superior, no inferior esquerdo, tem o microfone lá, é só ativar. Mas é a mesma coisa, no computador é a mesma coisa. Eu tô te falando porque daqui do computador. Escreve a sua pergunta, então. Não precisa de câmera, isso não tem câmera.
Não precisa de câmera. Só para você falar, é só ativar o microfone. Ou digita a sua pergunta. Enquanto isso, vamos ver a pergunta do Marcos Pedroso. Eu novamente. Por que a oitava justa é 6 tons e não 5 tons e mais 2 semitons? Alguns pensadores falam como você falou. 5 tons e 2 semitons. Eles pensam que a gente tem que falar que tem os 2 semitons naturais que acontecem ali no meio, né? Por exemplo, de dó até dó, nós temos o semitom natural, mi, fá e si, dó. Tá? Muitos pensadores hoje já temos essa corrente que pensa. Uma oitava justa tem 5 tons e 2 semitons. Eu não me lembro o nome de nenhum agora que trabalhe com isso, mas o meu professor de harmonia, ele pensa assim. Tanto é que o livro que ele escreveu, ele coloca 5 tons e 2 semitons. Por exemplo, ele considera que se nós colocarmos 6 tons, a gente vai trabalhar de dó a si sustenido. Isso, com certeza. Que na verdade atravessa mais ainda, já é difícil de... Essa é a parte mais complicada que eu estou aqui da boia, né? E na realidade é uma coisa que a gente... Se for pegar, por exemplo, 6 tons e largar lá na base, acha 6 tons para mim, esquece que é uma oitava justa, eu vou sair do dó, o ré, mi, eu vou chegar no 6 tons não sei aonde, mas vou parar ali. Agora, 6 tons para mim daí seria diferente de 5 tons e mais 2 semitons. Claro que eu estou entendendo um e o outro, mas se for escravo da leitura, estaria diferente, estaria errado, vamos dizer assim, né? Por isso que eu questionei. Não, tranquilo. Mas isso aí não ajuda, né? Marcos, fazendo a tua pergunta no teclado, então, eu vou pegar esse daqui, ó. Então, aqui, ó. 1 tom, 2 tons, 2 tons e meio, 3 tons e meio, 4 tons e meio, tá. Si, ó, vou chegar aqui, né? Então, aqui é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mais um semitom seria si sustenido. Tá? Então, não forma uma oitava. Só de dó deixa eu fazer minha conta. Sétima. Tá, certo. Entendeu? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sustenido. Eu, particularmente, não gosto para não gerar essa confusão. Tá? Então, quando eu falo, eu já falo. Qual é a sétima? Procura a sétima. Procura a oitava. Agora, ver quanto tem de semitons e quanto tem. E junta os 2 semitons, né? Para fazer isso daí. Tá? A Márcia, ficou claro, Marcos? Para mim, sim. Gostou mais. Tranquilo. Amém. A Márcia escreveu a pergunta? Márcia, é essa tela aqui que você havia pedido. Qual é a sua dúvida nela? Nenhuma? Ok, vamos dar sequência aqui, então. A gente fez a escala de dó, a escala de mi, encontramos os intervalos da escala e a escala de lá bemol. A gente trabalhou uma natural, uma em sustenido e agora uma em bemol. Então, essa é a escala de lá bemol, com os bemóis dela, né? Lá, si bemol, dó, ré bemol, mi bemol, fá, sol e lá bemol. E vamos ter os intervalos formados dentro dessa escala. Uníssono, né? A segunda maior, a terça maior, todos eles aqui. Então, essa quarta justa, se nós lembrarmos a quarta justa lá do início, a gente fez a quarta justa entre dó e fá. E a quarta justa que a gente encontrou aqui, lá bemol e ré bemol. Tá?
Ah, mas como que é a mesma? Porque a mesma quantidade de tom é a mesma distância entre a primeira e a última nota. Então, esse intervalo vai ter que ser assim. Todos eles. Bom, é o último slide, né? Acho que é o último slide. É o último, né? Tá? Então, vou encerrar aqui e gostaria agora de... O que vocês vão me dizer? Qual a dúvida que ficou? A gente juntando, esquecendo um pouquinho na primeira parte que a gente falou de escalas menores, e a parte de intervalos que a gente juntou, fez um link com a escala maior. Como que ficou? Dúvida, gerou muita confusão. Agora é mãos à obra, né? Eu entendi? Entendi. Eu não entendi? Eu não entendi. Então, vamos ver o que eu não entendi. Nada, ninguém tem dúvida, mas olha, Vanessa, eu acho que a gente vai fazer uma prova online, nem vou mais botar o formulário, nós vamos fazer a prova agora, a avaliação agora. Prova online oral ainda. Eu tô calminha, Cíntia, tô calminha. Eu tenho dúvida aí, irmã. Pode falar, meu Antônio. Na última explicação aí sobre Lá bemol maior aí, na menor aí, na última, eu não entendi, eu fiquei boiando aqui. Na última tela ali? Isso, na última tela. Essa tela aqui, tá. O que o irmão ficou boiando aqui? Então, Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a nossa escala de Lá bemol maior, certo? Certo. A primeira imagem que aparece é a nossa escala de Lá bemol maior. Tá? Então, com os seus devidos acidentes fixos, né? Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira notinha aqui, que é a notinha Lá bemol, e vamos formar os intervalos com ela. De quais intervalos ela forma com cada um dos seus graus. Então, por exemplo, o Lá com o próprio Lá, ele vai formar o uníssono. O Lá com o Si, ele vai formar o intervalo de segunda. De Lá bemol para Si bemol, nós temos um tom. Certo? Certo. Acompanhando? Tá. Tá agora acompanhando. nós vamos formar a tônica com o terceiro grau, que é o Dó. De Lá bemol, Lá, Si. O Si não era o segundo, então o Dó vai ser o terceiro. Terceiro. Intervalo de terça. Entre Lá bemol e o Dó bemol, nós temos dois tons. O intervalo que tem dois tons é o intervalo de terça maior. Agora, entre o primeiro e o quarto grau. O Dó era o terceiro grau. O quarto grau é o Ré bemol. Então, entre Lá bemol e Ré bemol. Intervalo de quarta. É o quarto grau, intervalo de quarta. Que quarta vai ser? É a quarta que tem dois tons e um semitom. Essa quarta é a quarta justa. Seguindo, eu vou formar entre o primeiro e o quinto grau, que vai ser Lá e Mi bemol, que vai ser o intervalo de quinta, que vai ter 3 tons e um semitom, que é a nossa quinta justa. Toda quinta justa vai ter que ter isso aqui. Vai ter que ter 5 notinhas e essa quantidade de tons e essa quantidade de semitom. Entre o primeiro e o sexto grau, que é o Fá, então, entre Lá bemol e Fá, nós temos um intervalo de sexta maior. 4 tons e um semitom. E entre o primeiro e o sétimo grau, o Lá bemol e o Sol, nós temos uma sétima maior. 5 tons e um semitom. E entre o primeiro e o último grau, ou seja, é ele mesmo, uma oitava acima, nós temos um intervalo de oitava justa que tem 6 tons. Agora eu entendi. Ficou claro? Entendi. Agora eu entendi. A sequência seguiu certinho, então tudo bem. Tá certinho, Sim, Deus sim. abençoe. Eu tenho que pegar a tônica e trabalhar com cada um dos seus graus, né?
E se formar, aí a segunda maior de um tom e assim por diante, né? Isso, exatamente, isso aí. Então, tá bom, Deus abençoe. Amém. Mais alguma dúvida? Como está o bate-papo aqui? O Wilson está sem bateria? Ah, tá bom, Wilson. Só é aprovado quem for provado. Tá bom, mãe Vanessa. Mais alguma dúvida? A Gisélia está até roendo as unhas. Tranquilo, gente. Tranquilo, não ficou nenhuma dúvida. Amanhã a gente já vai disponibilizar o material. E aí vocês podem consultar para fazer as escalas de vocês, montarem as escalas, fazerem tudo certinho, né? E aí depois, durante a semana, a gente vai postar os exercícios que a gente vai pedir para solicitar para vocês fazerem. E mais alguma pergunta? Olha, Cíntia, eu não diria que as escalas menores e harmônicas deixam a gente maluca. Olha, todo músico é maluco, né? Aquelas escalas só elevam um pouquinho o grau da maluquice. Teve o Celcinei Júnior, que ele colocou ali, postou no grupo do Telegram, essa tabelinha que tem lá no final do MTS, no apêndice, também, que ela ajuda bastante. Né? Ajuda também, para quem não lembra ou ficar em dúvida, pode consultar lá na página 87 do MTS, tem a tabelinha dos intervalos lá, que também pode auxiliar. E na página anterior, na 85, ele tem um resuminho também das escalas, ali, as escalas menores. Para quem, né, quiser dar uma revisada, ele tem a natural, a harmônica. A natural eu chamo de menor antiga, né? É a mesma coisa. Depois a harmônica, a melódica. E tem até a baquiana também, que a gente nem viu a baquiana. Não acho interessante. Não vai nos ajudar muito. Tá? E aí, pessoal? É muita coisa para a gente ver, né? Se nós pararmos para pensar, um conteúdo puxa o outro e você vai fazendo o link. Só que eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar durante essas 2 semanas que a gente tem a aula, nesse período eu tenho que estar fazendo a minha revisão. Porque se eu pensar, hoje a gente tem aula, eu vou pegar hoje, e só vou pegar daqui 15 dias, é um espaço enorme que eu perdi tudo o link. Então, eu tenho que estar todo dia, se possível, fazendo uma revisão. Vou fazer isso. Hoje eu faço a escala de Lá menor natural, ou antiga, ou a primitiva. Amanhã eu faço a harmônica. E assim eu vou fazendo as escalas. Vai chegar um dia que vai ficar automático, você vai fazer as 3 de uma vez só. Não vai precisar fazer passo a passo, só natural, só harmônica ou só melódico. Certo? Mais alguma dúvida? Sim, a gente vai postar o link para vocês verem. Tudo bem? Podemos encerrar? Nosso próximo encontro é no feriado de Páscoa. Tudo bem para vocês? Muito ok. A gente vai poder sair muito. Então, sabe que, Regi, mas a gente está viajando, né? A gente viajou para Minas, a gente viajou para Ribeirão Preto, a gente viajou para Bahia, a gente viajou para São José dos Campos, vocês viajaram para o Rio Grande do Sul, viu? Essa pandemia está ficando muito viajados, viu? Libera o microfone da Cíntia, por favor. Ativa. Já ativou todo? Uhum. Pode ativar, Cíntia. A próxima aula eu só vou participar se for ter chocolate, senão não. Tá. Vamos pensar nisso daí. A gente vai pensar. Agora, não lembro, vou dizer para vocês que não vai ser, a gente não vai estar pensando no coelhinho da Páscoa, tá? A gente vai pensar que não é nada da Páscoa, tá? Chocolate aí.
Olha, como eu sou diabética, eu vou dar para todo mundo chocolate 90% cacau. Ah, é muito bom também. Aqui eu tenho uma diabética que é tudo sem açúcar, o chocolate. Vem. Tem que vir sem açúcar. Ai, gente. Tem que compartilhar, né? Verdade. Bom, dúvidas, estamos à disposição lá no grupo. Eu já vi que tem até algumas mensagens lá, não sei o que é. Aqui encerrou tudo? Encerrou, né? Eu estou imprimindo os slides, vou fazer um livro. Vai ter uma apostila no final do curso, tá? A gente vai... Que gracinha. Eu estou fazendo aqui porque me ajuda muito. Só que a apostila não vai ser assim, os mesmos slides, é uma apostila mesmo, como se fosse um PDF da vida, bem com parágrafo, texto, tudo, sabe? Vai ser então maravilhoso. Já é, né? Tá, pra ver. Tá. Mas é uma ideia também imprimir os slides, né, para ver. Eu sou aquele desespero, né? Eu falei ali, né? Eu sou desse jeito, vocês não têm noção. Vocês nem podem me conhecer direito. Vocês vão falar, essa irmã não bate bem. Eu não bato mesmo, eu gosto de não bater. Tá bom. Se alguém mais quer fazer alguma colocação. Eu vi ali que tem duas mocinhas juntas ali, eu estava lendo a mensagem. A Rose resolveram assistir a aula juntas hoje. Gostei. Nós temos que botar a presença para as duas, senão uma delas ia ficar com falta. Rosimeire e a Roma. Estão juntinhas lá, Rosimeire e a Roma. Até as roupas estão parecidas, Mancios. É uniforme? Aquela irmã. Tá parecendo. Tá bom, querido. Então tá, pessoal. Muito bom estar com vocês. Tá? Refaçam ali, pensam no que a gente... Eu sei que muita gente... Não exame, não veio. Não, ela sempre vem aqui em Ribeirão. E dúvidas, a gente está à disposição. Certo? Boa semana a todos. Daqui a pouquinho vamos para o culto. Tá bom? Paz Deus com todos. Fiquem com Deus. Paz Deus abençoe. Amém. Paz Deus com todos. Deus abençoe. Beijo. Deus que abençoe vocês por tudo, tá? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ivanir, ele não tem informado sobre o Gilney. Como? Gilney. Não tem informado sobre o Gilney. Beleza. Tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Às vezes, Ele vai mandando notícia do Jaco lá, tá? Eu mando o boletim. Tá. Deus abençoe. Às vezes. Amém. Deus a todos. Amém. Deus abençoe, amigo. Deus abençoe. Paz Deus com todos. Amém. Paz Deus com todos, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Paz Deus. Amém. Beijo para vocês. Eu nem vi a carinha da irmã Sara hoje. Então tá. Deus abençoe.